Bem, pessoal, a gente está aqui agora, né, com a professora Andréia Zuri, antropóloga, socióloga, né, professora do Departamento de Antropologia da UFMG e, honrosamente, nossa conferencista de abertura do 6º Congresso em Desenvolvimento Social. Professora, nós estamos fazendo com nossos conferencistas perguntas rápidas, mas correlatas aos temas que vocês estão abordando no Congresso. Então, há exatos 2 anos e 9 meses, né, nosso país assistiu ao maior desastre ambiental ocorrido na história do país, né, um fenômeno que ocorreu na cidade de Mariana, né, que foi o rompimento da barragem com rejeitos de minérios, né, que destruiu praticamente toda a bacia do Rio Doce, além de dizimar de forma muito imediata o vilarejo de Bento Rodrigues. Como que a professora avalia, após este ocorrido, a força que tem ganhado na região o movimento Volta Samarco, né, que conta com o apoio de instituições como a FIENG, por exemplo, né, e os embates tensionais entre estes, né, e aqueles que foram diretamente prejudicados na tragédia? Primeiramente, eu devo dizer que a honra de proferir a conferência de abertura do evento é toda minha, né? Estou extremamente feliz e honrada de estar aqui e fazer essa fala de abertura do 6º Congresso, né, de Desenvolvimento aqui da Universidade, da Unimontes. O desastre realmente é um desastre de proporções gigantescas, né? É o maior desastre da mineração em termos de volumes, né, de rejeitos que foram lançados, né, que romperam, e o alcance daquilo que foi atingido, do universo, tanto social quanto ambiental, é de difícil mensuração. E de mais difícil ainda de, digamos, fazer a reparação, né, e a reconstrução. É uma luta que os atingidos têm já há quase 3 anos para reconhecimento dos seus direitos, não é? E eu acho que a principal questão aí é realmente em torno de definir quem são os atingidos, qual é o universo dos atingidos, né? Porque, de um lado, o Estado tem adotado tecnologias de gestão do conflito que, no meu entendimento, não são apropriadas para o tratamento de um desastre, não é, criminoso, cujo inquérito policial já define como crime, né? Já é reconhecido como tal pela sociedade, e o encaminhamento, né, que vem sendo dado institucionalmente, né, ele é um encaminhamento que trata as partes como partes litigantes num processo de conflito, né? Então são instituídos mecanismos de mediação, de acordo, de mediação de conflito, que, no meu entendimento, fere direitos, né, que são direitos individuais e são direitos coletivos também, além dos próprios direitos difusos, direito ambiental, direito difuso, mas tem os direitos das vítimas, da reparação justa dos danos, né? E eu acho que há uma confusão aí entre conflito e desastre, entre direitos e interesses em jogo, né? E essa confusão, ela é uma confusão de interesse das próprias empresas que são responsáveis por esse desastre, né? Então, acho que é um primeiro ponto que a gente deve observar, que, na verdade, trata-se de um crime, tem responsáveis, e nós não deveríamos estar aguardando ainda por mecanismos de reparação que estão pouco definidos até o momento. Não deveria ser assim, né? E no contexto de Mariana, eu penso que o movimento Fica Samarco não é um movimento também de tal vulto, né? Acho que ele encontra apoio nas forças econômicas, nos seus interesses, e isso é muito lamentável, né? Porque isso ocorre num contexto de um país que depende da mineração, né? Que escolheu a exportação de commodities como um eixo importante do desenvolvimento. Então, as instituições e a sociedade ficam reféns de empresas
transnacionais, grandes empresas do mercado da mineração, né? E aí isso nos leva a questionar, inclusive, a perspectiva assim, da autonomia institucional, da democracia, né, no nosso país, né, as fragilidades institucionais. E acho que o caso desse desastre da Samarco, ele revela muito bem isso, né? A fragilidade do Estado, ou a adesão do Estado, né, diante de um processo criminoso, né, em que as vítimas têm que lutar para serem vistas e reconhecidas enquanto tais, né, na medida em que a empresa ou as empresas responsáveis elas barganham justamente, né, os valores a serem convertidos em reparação, em ressarcimento, em reparação aos atingidos. É uma barganha que não deveria existir. Um Estado forte, com instituições fortes, né, deveria ter a força, né, de fazer cumprir, né, a lei e o dever de responsabilidade dessas empresas pelo ocorrido. E o Estado também é responsável, né? A gente fala muito das empresas responsáveis, mas a gente deve considerar que o Estado, em grande medida, é responsável pelo desastre, porque falhas ocorreram no licenciamento ambiental, falhas ocorreram no monitoramento, na fiscalização, medidas não foram tomadas, né? Então há também uma corresponsabilização do Estado em relação a esse desastre. Fala-se muito das empresas, e o Estado se coloca como mediador, mas de fato ele também é responsável por esse desastre. Perfeito. Por último, a gente tem nesse nosso congresso, né, nesse ano de 2018, o tema Desafios à Democracia, Desenvolvimento e Bens Comuns. Uma temática, um tema transversal, né? E como que a professora avalia isso em relação aos recentes ataques de criminalização mesmo aos movimentos sociais em todo o país, mas de maneira específica ao movimento agrário, né, que tem sofrido nos últimos tempos aí um acirramento da violência no campo? Eu acho que nós vivemos um contexto, né, que de forma alguma ele é recente, ele é um processo que já existe na nossa sociedade em relação a fenômenos históricos da nossa sociedade, da desigualdade, né, da expropriação, da falta de reconhecimento dos direitos indígenas, dos direitos quilombolas, das comunidades étnicas do nosso país. Então é um fenômeno que já, né, é um processo histórico, e o acirramento, ele nesse contexto atual, ele vem justamente da fragilidade institucional e do desmantelamento das leis e dos mecanismos normativos que foram construídos com o fim do regime militar no Brasil, né, que foram instaurados com a Constituição de 1988 e que eles vêm sendo desconstruídos nos últimos anos, na última década, pelo menos, no nosso país e no nosso estado de Minas Gerais. Então há um processo de desconstrução, né, daquilo que foi construído no momento de redemocratização do país, né, a conquista das leis ambientais, a conquista das instituições de regulação, das normas, o reconhecimento dos direitos indígenas, quilombolas, das comunidades tradicionais, e as forças econômicas do agronegócio, da mineração, né? Todas essas forças que apostam na exportação das commodities, né? Que como o eixo principal do desenvolvimento do país, elas se sentem, né? Elas lutam justamente para inserir terras que não estão ainda inseridas no mercado de terras, não é? Que são terras a serem destinadas justamente a esses grupos étnicos, né? Que têm por direito, né, reconhecido constitucionalmente o direito a esses territórios ocupados tradicionalmente. Elas vêm então tentando privatizar esses territórios, né? Incluir, né, essas terras no mercado de terras. E o que ocorre nesse processo, em decorrência inclusive da fragilidade institucional, das instituições e do desmantelamento das normas, das leis, é o aumento da violência, né? A licença para matar, digamos assim, né? Ela vem se tornando uma realidade, uma triste realidade no nosso país, cada vez mais, e
os números, né, dos últimos relatórios da Global Witness e também da Comissão Pastoral da Terra registram que, enfim, houve um aumento de mais de, no caso da CPT, houve um aumento de mais de 105% de mortes nos últimos 3 anos no país. Então é algo extremamente preocupante os assassinatos, né? Assassinatos que ocorrem inclusive com requintes de crueldade, né? Então estamos vivendo uma condição de sociedade bruta, né? Em que a violência ela se torna também uma violência explícita, né? e brutal no nosso país. E um outro efeito correlato disso é um deslocamento da política para a polícia, né? Então há toda uma estratégia também de criminalização, não só de movimentos sociais, mas também de pesquisadores, daqueles pensadores críticos, não é? E que vem produzindo pesquisas independentes e autônomas nas universidades públicas em defesa dos direitos desses povos, né? E que seus trabalhos vêm sendo desqualificados, sistematicamente deslegitimados e acusados, né? Acusações que, na verdade, tentam criminalizar até mesmo os pesquisadores que trabalham sobre esses temas. Então, é um contexto bastante crítico que a gente está vivendo. Muito bem, professora, muito obrigado pela disposição de estar aqui com a gente, já quase no horário da sua conferência. Resta-nos aqui finalizar e agradecer mais uma vez pela disponibilidade e desejar uma excelente conferência nessa nossa abertura de evento. Muito obrigada pela oportunidade, eu que agradeço e fico imensamente honrada. A honra é toda nossa.